Então, pessoal, aqui nós temos o polígono, né, que nós traçamos e temos as informações de cota daquelas estaquinhas que nós coletamos dentro do levantamento. Vamos aqui as informações de variação de cota, né, sendo que aqui é a cota mais alta e aqui é a cota mais baixa. Então, mencionei que existem pontos aqui em que eu não tenho essa informação de cota. Aqui, por exemplo, aqui, de forma que eu tenho que utilizar algum procedimento de interpolação para, a partir das informações de cotas presentes nesses pontos, eu poder extrapolar essas cotas para os pontos que não possuem essa informação. E a partir daí, sim, eu poder traçar as curvas de nível. Então, para fazer essa interpolação, eu seleciono aqui os pontos de altimetria, vou aqui na caixa de ferramentas, clico sobre ela, e aqui nesta barrinha de busca eu digito interpolação. Vão aparecer várias ferramentas de interpolação, entre elas a mais utilizada que é a interpolação por IDW. IDW é um algoritmo específico para fazer esse procedimento, existem vários. Clico aqui, nessa janela da camada vetorial, eu tenho que carregar com a camada qual contém as informações de variação de cota, que são, nesse caso, os pontos por altimetria. O atributo de interpolação é a elevação presente na altimetria. Notem que aqui, essa elevação é aqueles dados que nós digitamos lá. Tenho que clicar neste botãozinho de mais para que a elevação passe a ser utilizada pelo algoritmo. Aqui já falei a respeito dessas distâncias, aqui as informações de pixels em linhas e colunas da camada raster que vai ser criada. E aqui no menu extensão, nessa opção de extensão, eu tenho que informar para o programa onde é que ele vai criar, onde é que ele vai interpolar. Porque ele pode extrapolar a interpolação para essa área que está fora do polígono. Eu quero que ela fique limitada mais ou menos aqui dentro do polígono que nós levantamos. Então, aqui na extensão, clico nesses três pontinhos e peço para ele calcular essa interpolação a partir da área do polígono. Note que aqui vão aparecer as coordenadas do polígono. No vídeo anterior não apareceu, isso porque deu um problema aqui no sistema de referência de coordenadas do QGIS, mas no caso aqui eu consegui corrigir apenas ligando e religando novamente. Aí voltou. Então, perfeito. Apareceu aqui as coordenadas, clico em executar. Posso fechar. O que aconteceu aqui? Apareceu agora essa figura aqui, com algumas manchas pretas, as manchas brancas. Nada mais é do que essa camada interpolada, é uma camada temporária. Se eu clicar aqui do lado, vai aparecer uma legenda. Clicar aqui nesse triângulozinho, uma legenda, falando o seguinte, ó, as áreas mais escuras têm uma cota de 0,04 e as áreas mais tendendo ao branco têm uma cota de 0,3. Então, áreas mais brancas, mais elevadas. Então, quanto mais claro, mais elevado. Quanto mais escuro, mais baixo é o terreno. Beleza. Está esse polígono na camada do polígono para cima. O problema é que eu quero criar as curvas de nível apenas dentro do polígono. Para isso, o modelo digital de elevação, que é essa imagem aqui que foi criada, está sobrando alguns espaços, né? Está sobrando espaço aqui, está sobrando o modelo digital de elevação aqui e aqui. Eu quero recortar. Então, eu vou recortar essa imagem aqui chamada interpolado apenas para dentro do polígono, para assim o procedimento ficar mais preciso. Como esse interpolado é uma camada raster, eu vou aqui no menu raster, na opção extrair e na opção recortar raster por camada máscara. O que é essa camada máscara? Nada mais é do que o polígono que eu vou utilizar de molde para recortar a imagem. Novamente, raster, extrair, recortar pela camada máscara, que na camada de entrada é o modelo digital de elevação, o MDE. Camada de entrada, o MDE, camada máscara, o polígono. Sistema de referência de coordenadas é opcional, porque ele vai deixar aquele do polígono, que já é o Cifras 2000, o TM23 Sul. O restante pode deixar como está. Aqui, para não salvar como temporário, eu vou salvar como arquivo permanente, que eu quero guardar essa informação, esse modelo digital de elevação. Clique nos três pontinhos, salvar no arquivo. Aqui já tem um recorte, tá? MDE, MDE2. O que é um MDE? Modelo digital de elevação. É nada mais é do que uma imagem
a imagem que guarda as informações de variação de altitude. Clique em executar. Fechar. Então, o que aconteceu? Apareceu essa outra camada aqui chamada ME2. Se eu desmarcar aqui a camada interpolada, notem que o ME2, que foi a camada que eu acabei de recortar, que eu acabei de criar, ele guarda as informações de variação de cota apenas para dentro do polígono. Então, essa camada interpolada aqui eu já posso removê-la. Ok. Tudo bem. Vou dar uma coloração nesse MDE para ficar mais agradável a visualização. Clique aqui com o botão direito, vou lá na opção Propriedades, Simbologia, Banda Simples, aqui na opção Tipo de Renderização, vou na opção Banda Simples Falsa Cor. Aqui no tipo de gradiente de cores, eu posso escolher a paleta de cores que eu quiser. Aqui nessa Vitreous, interessante. Clique em Aplicar, OK. Então, aqui mudou um pouquinho, ficou mais agradável a visualização. De modo que os pontos mais elevados ficaram com a coloração mais amarelada e os pontos mais baixos tendendo para o azul. Os pontos de cota intermediário ficaram com a coloração esverdeada. Muito bem, agora eu vou utilizar, notem que neste exato momento eu tenho informações de altitude para todos os pontos aqui. Independentemente de localização que for o ponto, eu tenho a informação de cota. E aí sim, eu posso identificar as cotas de iguais valores e ligá-las, obtendo assim uma curva de nível. Aqui eu vou utilizar esse MDE para extrair essas curvas de nível. Então, para isso, vou aqui no menu Raster, na opção Extrair, opção Contorno. Então, essa opção aqui vai me possibilitar extrair linhas de nível dentro do modelo digital de elevação. Camada de entrada, modelo digital de elevação. Essa opção aqui é muito importante, porque ela vai determinar em quais distâncias você vai traçar as curvas de nível. Aqui está informando 10, ou seja, a cada 10 metros de variação de cota ele vai colocar uma curva de nível. O problema é que o nosso MDE, se vocês olharem aqui na legenda, a variação de altitude é muito pouca, porque o terreno que nós trabalhamos ele é muito plano. Então, eu tenho aqui uma variação de 0,04 metros até 0,03. Tem uma variação aqui de 0,1 mais ou menos metros, no máximo 0,2. Então, eu vou pedir para traçar curvas de nível aqui a cada 0,01 metros. Eu poderia, se fosse uma variação maior, poderia determinar curvas de nível a cada 15, 20, 30 metros de variação de cota, e aí vai depender do tipo de atividade que você estiver realizando e para que o produto se destina. Eu vou salvar esses contornos aqui na opção Parâmetros Avançados e me dá a possibilidade de eu salvar as curvas de nível dentro do computador. Clica aqui nos três pontinhos, salvar no arquivo, e aqui, notem que ó, tipo de arquivo aqui tem que estar SHP. Se tiver qualquer outro, é só clicar aqui nesse botãozinho e especificar o SHP. Às vezes a gente clica aqui sem querer e acaba tirando. Então, salvar como curvas. Curvas de nível. Já tem esse arquivo. Só curvas. Beleza. Clique em salvar. E estou tudo pronto. Clique em executar. Fecho. Note que agora ele traçou curvas de nível aqui. Todas essas linhas. Tem uma variação de cota igual a 0,01 metros. Se eu clicar aqui sobre a camada de curvas e ir aqui no menu de legenda, na tabela de atributos, ó, seleciono curvas, vou aqui na tabela de atributos. Notem que ele criou um valor, um número de linhas igual a 41 linhas de curva de nível. Então, se eu contar aqui, eu vou contar 41 linhas diferentes. Sendo que, além da identificação dessas 41 linhas, essas curvas também me trazem as informações de elevação. Então, eu posso, aqui dentro, deixa eu tirar essa câmera, dentro dessas curvas aqui, eu posso indicar a informação, colocar a informação de cota de cada uma dessas linhas. Só clicar aqui, selecionar a camada de curvas, vou aqui no menu de rótulos, curvas, rótulos individuais,
e aqui selecionar a opção de elevação e clicar em aplicar. Bem, agora eu tenho a representação das todas as curvas de nível com suas respectivas cotas. Notem aqui, ó, saindo aqui de uma cota de 0,38, eu vou diminuindo até chegar em uma cota de 0,09. Então, o relevo aqui é o ponto mais alto, vai diminuindo, se estendendo para cá. Sendo que aqui a parte é relativamente plana. Para você ter uma variação de cota aqui, você tem que andar muito, de 0,28 para 0,27. Aqui não, você já tem uma variação. Quanto mais próximas essas curvas de nível estiverem, mais acidentado é o relevo. Quanto mais distante essas curvas de nível estão, mais plano é o relevo do local. Então, o que que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão pegar esse mapa aqui, quero também as informações de comprimento, colocar aqui do comprimento dos lados. Esses dados aqui, quero que vocês modifiquem um pouco aqui essa tonalidade dessas linhas, aumentem aqui o tamanho da fonte, dos pontos, dos números aqui dos comprimentos, e vão aqui em projeto, exportar projeto, exportar em PDF. Vai gerar um mapa em PDF que vocês vão carregar no sistema, que nem o mapa anterior. Além desse, eu quero que vocês também carreguem as informações do modelo digital de elevação. Então, dê essa figura da forma que ela está. Projeto, exportar projeto, PDF, outra figura que vocês vão adicionar. Além dessa, também as informações do polígono, comprimento de lados e dos pontos de altimetria. Esses daqui vocês também vão exportar. Vamos lá. Projeto, exportar em PDF. Então, notem que são vários produtos que vocês vão gerar em PDF para poder cadastrar na atividade.